demais queridos companheiros que acompanham esta programação do CERJ. Nós estamos aqui, nesse instante, estabelecendo uma relação com os companheiros que nos Conselhos Espíritas de Unificação trabalham com a área de educação. E nós resolvemos começar essa conversa explicando esse grande contexto em que nós estamos imersos. Nós estamos falando de espiritismo, que é a doutrina dos espíritos dirigidas ao homem. Nós buscamos, então, em o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira frase que vai dizer esse grande contexto em que a gente se encontra, que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Quer dizer, esse é o grande universo em que nós estamos colocados. Nós estamos tratando, em todas as nossas atividades, de doutrina espírita. Depois, então, nós fizemos uma incursão num livro de grande importância que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos revendo, nós estamos nesse contexto maior, que é o Espiritismo. Em se tratando de Espiritismo, nós estamos tratando de Brasil. E neste livro nós vemos uma introdução de Emmanuel, que é da maior importância, quando ele vem falando da missão espiritual do Brasil, que é implantar no seu seio a cruz da libertação das consciências. Vejamos bem a importância e a seriedade com que nós vamos precisar ir trabalhando. Quando a gente fala de Brasil, nós vamos então falar a respeito dessa diferenciação entre movimento espírita e doutrina espírita, levando em consideração que o movimento espírita trata, ele é resultado do labor dos homens. É o que diz, então, a mensagem. Vejam bem, acompanhem o que está escrito numa mensagem recebida por Divaldo Pereira Franco, em Brasília. Então, quando os espíritos vêm dizendo que o movimento espírita visa, então, colocar a doutrina espírita ao alcance e a serviço da humanidade. A gente chama a atenção desse texto, porque nós estamos conversando com os nossos pares em cada seu em que nós nos encontramos. Então, isso muda a qualidade do trabalho que está sendo orientado, que está sendo realizado. E aí, quando nós, então, falamos em movimento espírita, nós, então, focalizamos, veja bem, esta foto é uma foto da sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília. E nós gostaríamos de convidar a todos os nossos irmãos para que, em estando em Brasília, façam esta visita à sede da nossa federação, que é um espaço muito importante para o nosso trabalho. Então, a gente está falando de unificação. É importante que se saiba que no movimento de unificação, o Conselho Federativo Nacional, que é um órgão da FEB, ele está, então, organizado em 4 grandes regionais. Vejam bem como está o mapa, e aí a gente vai situando que o Rio de Janeiro faz parte da Comissão Regional Sul. E no Rio de Janeiro, a entidade federativa é o CERJ, é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Algumas pessoas dizem, mas por que não o nome de federação? É um dos nomes, não é? Poderia ser federação, poderia ser união das sociedades espíritas, mas nesse instante, tendo em vista o estatuto, não é?
nós estamos então com o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que tem, como vocês estão vendo, uma diretoria colegiada. Então, são 7 áreas, cada área tem o seu diretor, e nós, então, estamos agora tratando, né, dos assuntos relacionados à área de educação espírita. E a gente achou interessante colocar a missão do CERJ. Qual é a missão do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro? É congregar as instituições espíritas, não é? Que são entidades autônomas e solidárias. Isto aí já vai fazendo uma diferença, né? Quando muitas das vezes a gente ouve as pessoas dizendo: não, mas o CERJ mandou. Não, o CERJ não tem esse poder de mando, nós temos, nós nos reunimos, nós discutimos os planos e a partir desta reunião, de onde fazem parte muitos companheiros, é que saem então os planos. Então, nós temos essa missão de congregar as instituições espíritas do Estado. E aí, nesse slide que vocês estão vendo, né, vocês vejam, está lá no centro, há uma comissão diretora, depois é a diretoria, as áreas, não é? As áreas com os seus serviços e o movimento espírita. Então, vejam bem, há uma diretoria colegiada, são 7 diretores. Esses 7 diretores foram escolhidos a partir de 36 companheiros eleitos para a comissão diretora. E nós estamos todos dentro desse movimento que é grande. Vejam que lindo é este mapa, não é, do Estado do Rio de Janeiro, que é justamente a circunscrição em que o CERJ atua, em que nós estamos vendo as 9 áreas reunir. E o que é isto? Nós já conhecemos os seus, cada pequena região, um grupo de 10 a 14 instituições formam um seu, e alguns seus reunidos formam, então, a área reunir. E como você está vendo no mapa, não é? Nós temos desde lá do Noroeste, que é o Reunir 1, a região serrana a 2, a do Vale do Paraíba 3, a nossa Baixada 4, região dos Lagos 5. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a 6, que pega uma parte de Costa Verde, a 7, a 8 e a 9, que é a Grande São Gonçalo. Então, este é o complexo das instituições do Rio de Janeiro ligadas ao CERJ. Aqui nós começamos a explicar como é que funciona essa ligação FEB, CERJ, seu caso espírita, no sentido de que se diga, né, que o CERJ, fazendo parte desse grande trabalho de unificação que é ligado à FEB, o que acontece? Nós trazemos da FEB as orientações, os documentos, e discutimos, então, com o nosso movimento, e esses documentos chegam até a Casa Espírita. Significa dizer que o nosso olhar precisa estar voltado para a Casa Espírita. Então, vejam lá, FEB-CERJ e a sua ligação com o seu. Quais são os objetivos de todo esse trabalho, né? Justamente oferecer aos seus diretrizes quanto às atividades da coordenação regional, fortalecer o processo de unificação, né, da união das instituições e otimizar esse canal. Seu CERJ, CERJ, seu CERJ. Então, vejam bem, CERJ, seu CERJ. As informações vêm do seu, chegam até o CERJ, do CERJ retornam ao seu e daí, então, para a Casa Espírita. E aqui, então,
nós estamos apresentando o plano de trabalho da área de educação. A área de educação, ela coordena 4 serviços. Então, vocês estão vendo lá, não é, todo esse círculo, não é, explicando a respeito. Então, o SEAD, com atividades doutrinárias. Então, nós vamos incentivar todas as ações na área do estudo doutrinário. O CEAM, na área da mediunidade, reunindo dirigentes de reuniões mediúnicas, no sentido de que estas reuniões elas tenham realmente a importância que devem ter em todo o movimento. Tem um SAPSE, que vai fazendo o trabalho dele, não é, ligado nessa grande transformação de assistencialismo para a promoção, e o CEF, que é o Serviço de Evangelização da Família. Tudo isso, não é? Vejam bem essa bolota, né, essa pizza que aí está, em que nós vamos ver exatamente a organização desses setores. Tudo isso, companheiros, no sentido de que a gente atinja a casa espírita. Este slide que você está vendo representa a casa espírita e nesse fluxo de atividades. Quem entra na casa espírita, ao entrar na casa espírita, o que ela recebe, por onde ela pode entrar, o que a casa espírita pode fazer no sentido, não é, de alavancar, de evangelizar, de transformar este homem que chega, e a gente muitas vezes vê aqueles que chegam chorando, que chegam abatidos, mas todo o trabalho desta casa espírita, ele tem realmente o objetivo fazer com que ele saia daquele espaço mais feliz, não é? Entendendo o seu propósito de vida. Então, nós podemos dizer que a casa espírita, né, vejam lá, é uma escola, é uma oficina, é um templo, é um local de conviver. Por isso, o nosso empenho no sentido de estar reunindo, estar conversando, estar trocando ideias, para que estas orientações cheguem até a casa espírita. E nós, então, podemos dizer, não é, que todo este trabalho ele tem como finalidade, não é, nós atendermos a recomendação de Jesus quando diz: deixai vir a mim os pequeninos, não é? Mas nesse sentido mais amplo, não só as crianças, nós poderíamos dizer também as crianças, mas quando ele falou dos pequeninos, são aqueles sofredores que batem à nossa porta, aqueles adoentados, aqueles que são vítimas de perseguição espiritual e que chegam à casa espírita. Os amigos espirituais nos recomendam: vamos fazer o melhor no sentido de acolher. Então, vocês vejam, o trabalho todo do órgão federativo, ele tem esse objetivo, são essas discussões em saber o que eu faço de melhor, vamos trocar no seu em que a gente está, quem é que faz o melhor trabalho de assistência social? Quem é que fez o melhor trabalho de evangelização? E com isso nós trocarmos para que a gente possa atender ao grande objetivo desse movimento, que é unir os espíritas para a divulgação desta doutrina que nesse instante abençoa os nossos passos. Bom, a partir de agora, você vai ter a ideia daquilo que acontece em cada serviço da área de educação espírita. Aguarde que nós temos boas informações para dar para você e até daqui a pouco.